Sejam todos bem-vindos. A partir de hoje nós vamos gravar o primeiro episódio falando sobre BIPOcast. Estamos voltando com o nosso programa para trazer conteúdo, atualização para você que é nosso cliente, vai se tornar nosso cliente, fique ligado. Toda semana vamos postar aqui, Instagram, TikTok, YouTube, um episódio falando sobre aquilo que é mais relevante e interessante para você. Não para a gente, prestador de serviço, mas para você que vai se tornar nosso cliente, que já é cliente BIP Contabilidade. E hoje, no primeiro episódio, vamos falar de uma coisa chamada empresas familiares. O que, por que, como. Fique ligado, assista e não esqueça de deixar o seu comentário, curtir esse vídeo. Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro episódio do BIPOcast. Hoje nós vamos tratar sobre empresas familiares e hoje eu tenho ilustres convidados aqui dentro do nosso BIPOcast para falar sobre esse tema. Quem sois? Quem são as pessoas que estão aqui envolvidas? Olá, tudo bem? Eu me chamo Paulo Sidney, certo? Eu trabalho na BIP Contabilidade no setor de paralegal. É um dos setores mais burocráticos e mais chamam as solicitações, né, seu Paulo? Com certeza, é um dos que mexe com todas as áreas e os setores da empresa. Seja bem-vindo, Paulo Sidney. Obrigado. Paralegal. Diga, meu querido. Eu sou o Eugênio, sou do financeiro / administrativo, né? Aqui na BIP eu cuido da parte tanto de cobrança quanto de contas a pagar, né? Se você está assistindo esse episódio, sabe muito bem quem é o Carlos Eugênio. Você já recebeu essa cobrança aí? Opa, o seu boleto está atrasado ou está em dias, né, Carlos Eugênio? Estarei lá, presente, todo mês. Seja bem-vindo, querido, ao nosso BIPOcast. E esse rapaz está aqui à minha frente. Tudo bom? Bom, me chamo Denis, sou sócio da BIP Contabilidade. Eu sou responsável pelas áreas administrativa, financeira e jurídica da BIP. E estou aqui com o João nessa luta diária para trazer o melhor aí para os nossos clientes. Gente, falar de empresas familiares, para a gente, antes de começar, eu preparei algumas perguntas aqui para todos nós responder. E queria entender o seguinte: o que é que vocês entendem por empresas familiares? Putz, eu pensei nesse assunto, quando eu penso nesse assunto, o que é que vem na minha cabeça? Seu Paulo, o que é que você imagina a empresa familiar? É problema, é solução, é qualidade, é mais fácil? O que é que você entende por isso, seu Paulo? Eu acredito assim, João, que eu vou te dizer com bastante autonomia, certo? Empresa familiar nunca é simples, certo? Ela sempre tem um diferencial das outras empresas. Primeiro, você vai ter um sócio que seja dentro do quadro da sua família, tipo um irmão, um tio, um pai. Será que isso ajuda ou atrapalha, seu Paulo? Às vezes ajuda e às vezes também atrapalha, certo? Porque assim, a gente costuma dizer que toda empresa ela tem que estar preto no branco, certo? Se você vai abrir uma empresa com um familiar, seria bom antes, certo? Realmente você chegar, conversar, saber que tipo de conversa, que tipos de assuntos, saber com quanto vão começar a iniciar, quem vai tomar a administração, quem vai ficar em cada setor. Certo? Excelente. Esse seu ponto de vista interessa porque, seu Paulo, faz parte exatamente... Por que eu estou lhe fazendo essas perguntas? Nesta lista de perguntas que nós aqui iremos discutir, vamos alinhar, esses assuntos não só ajudam a gente a discutir, ajuda a quem está nos assistindo, porque isso aqui deve ser a dúvida de alguém que vai estar nos assistindo. Denis, sua opinião, meu querido. O que é que você vislumbra com isso aí? Quando a gente fala nesse episódio de empresas familiares, tem vários desafios a ser trabalhado e várias barreiras, né, para serem quebradas. Primeiro ponto de empresa familiar, a gente tem que saber primeiro separar as obrigações de cada sócio. Então isso é a etapa inicial para qualquer empresa familiar de sucesso. Hoje o que a gente se depara por aí, muitas empresas, né, familiares, questão de ego, questão de cobrança, como fazer Exatamente. Perante a pessoa que está do seu lado por ser um familiar. Às vezes Será que eu posso cobrar de forma mais taxativa? Justamente, Exatamente. Às vezes as pessoas ficam receosas, tenho que falar mais duro aqui com o meu filho, mais ríspido, né? Com minha esposa, com meu irmão, seja lá quem for. Então esses são os desafios de empresas familiares, né? Então, realmente tem muitos obstáculos. Então, quando você começa um negócio, você sabe realmente o papel e responsabilidade de cada um, o negócio torna muito mais viável, você, né?
conseguir realmente ter sucesso no negócio. Show de bola. Mas quando você começa realmente um negócio com esses conflitos, então a tendência é dar errado. É o que a gente vê no mercado. Muitas empresas familiares realmente... E empresas de nome, né? De porte. Com certeza. Então, assim, o desafio e a quebra de paradigmas para essas empresas, tanto faz do porte, se é pequena, média ou grande. Sempre vai existir. Então, realmente é importante você começar o negócio sabendo o papel de cada um. Meu querido Carlos Eugênio, qual seria a sua opinião, querido, para a gente iniciar os trabalhos? Concordo 100% com o que o Denis falou. Acho que toda empresa você tem que começar com o pé direito. Você tem que começar com confiança. Se você não tiver confiança no seu sócio, você não consegue fazer a sua empresa ser saudável, a sua empresa ter um crescimento. Acho que, principalmente, mais dificuldade, é pior ainda uma empresa familiar. Porque se numa empresa normal você tem que ter confiança no seu sócio, na sua família você tem que ter uma confiança maior ainda. Eu não diria só a confiança, eu diria como é que eu vou cobrar, usando as duas estruturas que os meninos falaram, eu diria o seguinte, como é que eu vou cobrar de alguém que eu digo que eu te amo? Mas e agora aquilo. como é que eu vou chegar para alguém que eu digo eu te amo e vou dizer o seguinte, ei, peraí, cadê o resultado? A gente divide. E ainda tem um ponto importante, porque assim, quando não é empresa familiar, você briga aqui, manda o cara ir para aquele canto, no final de semana você esquece. Resolve Mas o família, problema. você no outro dia tá Você lá, tá lá dentro de casa. Dentro de casa. Então realmente não é um negócio muito simples de se trabalhar. Mas se você tiver maturidade, saber realmente diferenciar... A né? questão Verdade. é essa, maturidade e profissionalismo, né? Mas, João, Opa, diga lá, só tomando por favor. um ponto aqui também. É por isso que eu digo, às vezes, até para os clientes, que é necessário deixar tudo no preto e no branco. Seria no preto e no branco. Tudo registrado. Acordo de sócios? Acordos de sócios. É porque, na realidade, quando você fala empresa familiar, tudo bem. Eu vou chamar seu pai, vou chamar sua mãe, vou chamar irmão, alguma coisa. Mas, assim, a dinâmica da coisa, o que vale, é o que vai estar escrito. Certo? Ou seja, o capital que cada um vai entrar, qual cargo cada um vai exercer, certo? A administração da empresa, se vai ser dividida, se vai ser só um tomando a administração da empresa, quer dizer, esses fatores todos influem. Paulo, certo? eu posso lhe fazer uma pergunta? Pode sim. Posso entrar aqui dentro do nosso Se eu souber bagagem? responder, Excelente. estamos aqui. Essas perguntas, vou colocar para a câmera ouvir, isso aqui são perguntas de vocês, que deixa nos comentários, vai aqui na caixinha de pergunta. E fizemos essas enquetes e a seguinte pergunta. Seu Paulo, caso algum sócio acabe falecendo, como vai ficar o patrimônio ou o que pode acontecer? Bem, aí... Não dirijo, eu estou falando para o senhor, mas Sim. se os senhores quiserem ficar à vontade de responder, tá? Bom, no primeiro caso aí, certo, existe uma cláusula dentro do contrato sobre morte. Morte de sócio, certo? Do contrato social, tá, Do contrato social. Ou do aditivo, só para ficar claro, porque, desculpa lhe cortar, seu Paulo, Não, tem tudo gente bem. que não sabe o que é contrato, a gente precisa explicar. Fica regido o que está em contrato, certo? Geralmente o contrato ele é contrato básico, certo? Ele é bem básico. A partir do falecimento dos sócios, a divisão será entre os outros, né? Ou, digamos assim, como é que eu posso explicar? O que o senhor quer dizer é basicamente o seguinte, o que está alinhado, que aqui é ditado, o alinhado não sai caro. Então, se dentro Sim. do acordo, dentro do contrato social, já está especificando todas as cláusulas para uma possível morte, aquilo ali obrigatoriamente tem que Exatamente. ser cumprido, né? Como eu estava dizendo, o contrato em si é bem específico e é o básico é como se fosse padrão, né? Na morte de um sócio, o bem, as cotas são divididas isso se tiver em cláusula em acordo, né? Dividido entre os outros sócios. Eu posso dar um Ou exemplo, seu então Paulo? com algum familiar que ele queira deixar. Eu posso dar Pode um sim, exemplo, pode já contar, João. aproveitando sobre isso aí. Tem um cliente específico, o Denis vai saber quem é, acho que o Eugênio também sabe, que entre esses dois sócios existe um acordo de sócios. Só para explicar o que é acordo de sócio. Ele não precisa ser registrado, só ambas as partes assinam e aqueles sócios envolvidos vão saber o que é que está naquele papel assinado. Com certeza. Faleceu um dos sócios, o outro sócio vai assumir a responsabilidade e assumir não financeiramente a outra família, mas vai assumir A empresa. a administração e os recursos que competem ao outro sócio, ele vai repassar ao familiar sucessor daquele outro sócio. Eu acho que até algo que a gente pode até citar aqui, João, que é essa parte da transição, né? O que é que acontece depois que aconteceu uma tragédia dessa, né? Ninguém quer morte, né? Um sinistro, né? Seria. Essa parte da transição, acho que a gente poderia abordar. Eu acho que é um dos pontos
primordiais numa empresa familiar. Ou até mesmo a aposentadoria. No caso, vocês dois se aposentem da BIPO, como é que vai ficar a transição para a próxima geração, né? Para os filhos. Eu acho que a pessoa que vai assumir, o filho, ou, sei lá, o sobrinho, o tio, Deixa eu fazer ela tem Deixa eu pegar esse seu gancho. Responda essa pergunta com essa colocação. Eu estava lendo aqui, ó. Em caso de filhos, como começar o processo de passar a empresa para o nome dos filhos? Quais cuidados ter e como garantir a saúde da empresa para todos os sócios envolvidos? É justamente o que você está falando sobre o filho. Justamente sobre essa transição, né? De uma empresa familiar. Quando a gente tem um sinistro ou até mesmo uma aposentadoria de um sócio, e o filho, o sobrinho, a esposa, alguém vai assumir, a pessoa que entrar, ela tem que saber a cultura da empresa. Ela tem que estar dentro da empresa no dia a dia, conhecer os funcionários, conhecer como é que funciona o fluxo, conhecer os clientes, conhecer os seus fornecedores, e ela tem que entrar bem antes do processo de transição acontecer, porque a gente sabe que um processo de transição é muito complicado, é um processo muito demorado, um processo muito, como é que eu posso dizer? Complexo. Na realidade também, Eugênio, ele tem que estar por dentro do regimento interno da empresa, né? Cultura, tudo. Tudo influi, né? Pegando o gancho que vocês dois falaram, hoje a gente vê muito no mercado, né? Empresas que quando os proprietários, os fundadores partem, né? Exatamente. Dá mais ou menos 1-2 anos a empresa quebra. Então, assim... Eu, como filho, não incorporei a cultura do negócio, exatamente, né? Então, se viesse de berço, né? Isso, talvez duraria mais. Não é só realmente vir de berço. O que a gente precisa deixar claro que é aquela coisa. Enquanto a pessoa não entra dentro do negócio para entender por toda a complexidade e a plenitude do negócio, a pessoa não vai conseguir performar. Então, empreender e administrar um negócio que já roda não é fácil. Muitas pessoas acham que o quê? Eu vou chegar ao negócio que está rodando, eu vou dar continuidade e vou ser sucedido como meu pai, minha mãe, meus avós foram. Mas na realidade não é assim. Então o que o Eugênio falou, eu concordo plenamente. A pessoa, antes de realmente dar a caneta para fazer a transição de pai para filho, ou seja lá quem for o ente, né? Realmente tem que entender a cultura, quais são os processos, porque é aquela coisa, se você não domina onde você está, você não vai conseguir dar resultado em nenhum canto. Não. Então isso aí é primordial. Eu queria também só complementar com um ponto que o Eugênio falou, e o seu Paulo também, sobre a questão dos acordos de sócios. Aqui a gente não tem uma receita de bolo. Então, para cada empresa tem suas particularidades e tem seus pontos para serem tratados. Você não acredita que eu já estava pensando nisso? Então, realmente, você tem uma forma de fazer um acordo de sócios, o João tem outro, o Eugênio tem outro. Então, toda empresa não é uma receita de bolo. Nenhum processo é igual. Nenhum processo é repetitivo. Certo? Todo processo ele tem uma dinâmica, né? Uma finalidade. E uma assim, particularidade. Uma particularidade. Na realidade, dessa forma como o Denis falou. Todo processo, nenhum processo é igual ao outro. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o meu querido sócio Denis, falando sobre a área financeira. 2 perguntas que se envolvem com a mesma, Denis. É melhor guardar dinheiro em contas separadas, conta conjunta da empresa, como organizar o patrimônio da pessoa física? Se você quiser, eu tenho 2 perguntas que envolvem a mesma situação. Como garantir que o lucro, os investimentos, as despesas sejam devidamente justos aos sócios envolvidos? Ou seja, tudo envolve dinheiro aí. Eu vejo muito que muitas empresas, principalmente familiares, que é o nosso tema, ainda tem uma dificuldade muito grande de diferenciar de receita PF, receita PJ. Isso é o dinheiro é meu, né? A empresa é minha, né? Bota tudo no meu bolso, né? O que faz com que muitas... quando o cara... Desculpa, Denis. É quando o cara pensa, né? Que 100% é lucro. E isso, Paulo, é um dos pontos principais que fazem com que várias empresas venham ao fracasso. Então as pessoas começam a ver dinheiro entrando, pega aquele recurso para fazer uma despesa pessoal, quando chega no final do mês, cadê o dinheiro? Exatamente. Mas a pessoa não associa que aquele dinheiro que ela tirou da empresa justamente vai comprometer o fluxo de caixa. Mas na frente vai fazer a falta. Isso. Né? Então, assim, primeiro ponto, tem que saber diferenciar. PF é PF, PJ é PJ. E aí a questão do valor que cada sócio tem que receber, conforme aquilo que você está entregando, você já tem que ser o start de qualquer negócio. Começa lá naquela questão do acordo de sócio. Tudo definido. O que é que vamos ser? Qual é a cota, qual é a sua responsabilidade. Que a gente comentou no início, né? Qual é a sua responsabilidade? Porque o que acontece hoje? Muitas empresas familiares você começa, o João vai ser responsável por essa garrafa. O Denis vai ser por essa.
e por essa. E aí, do nada, o Denis está assumindo as 3, ou o João está assumindo as 3. Aí é onde vem a questão dos conflitos. Por que o João está ganhando a mesma coisa que eu se eu estou fazendo tudo e ele não está fazendo nada? Então, quando você começa a separar desde o início isso daí, doutor, dor de cabeça zero. Então, é importante realmente as responsabilidades estarem bem alinhadas e transparentes para você conseguir realmente... Deixa eu usar isso aqui como exemplo dentro do que você está falando. Os meninos sabem disso aqui, tanto o Eugênio como o Paulo. A Bipo Contabilidade, hoje, a gente tem o seguinte, a gente tem equipes envolvidas técnicas e existem equipes não técnicas envolvidas. No dia que nós iniciamos esse trabalho aqui chamado Bipo Contabilidade, eu até fiz questão de buscar além de amigo, né, chamar um sócio que não fosse contador. E hoje nós temos um excelente administrador aqui conosco, que na área financeira não sabe da área contábil, mas o resultado que ele administra, usando isso aqui, fazendo essas divisões. Hoje a gente tem a parte processual, as entregas, as cobranças que os nossos clientes recebem, prazos para serem cumpridos com a equipe. Tudo isso é porque existe uma pessoa não técnica coordenando isso. E existe a parte técnica coordenada por mim, coordenada por outra equipe, e isso envolvido e cada um entregando seu resultado. E o mais interessante disso aí que o Denis está dizendo, a responsabilidade de cada um. A responsabilidade, nós não somos familiares. Cada um se envolve com aquilo que é de competência de cada um e a gente vai entregando essas responsabilidades. Uma pergunta jurídica. Quer falar mais alguma coisa sobre isso, Eugênio? Tu falou algum ponto sobre investimento, não foi? Sobrou dinheiro. Sobrou dinheiro. O que é que eu faço com isso? Pronto, aí é aquela coisa. Peraí. Que a gente mexeu em dinheiro agora, não foi, Paulo? O negócio é mais... o buraco é mais embaixo. Sempre quando envolve dinheiro, não é deles. Peraí, sobrou X reais. O que é que eu faço com esse dinheiro agora? Quer saber, né? Você vai reinvestir na empresa? Você vai dividir entre sócios? Você tem uma previsão? Isso aí a gente volta até alguns vídeos que a gente até fez no perfil da Bipo, né, João? Falando sobre o orçamento de 2024. Faz o Pix para minha conta ou deixa dentro da conta da empresa? Você tem que definir metas. Você quer crescer seu negócio em 2024 ou no ano, né? Ou no processo que você está fazendo? Isso. Você tem que decidir, você vai fazer investimento ou você vai querer fazer uma viagem? Hoje você está tranquilo de pegar esse dinheiro e fazer uma viagem e o seu negócio vai se manter sustentável? Beleza, não tem mal nenhum você tirar dinheiro para você está trabalhando para isso. Agora você tem que pensar se a sua empresa vai conseguir se manter se você tirar aquele dinheiro. Ou se a expansão que você está planejando vai conseguir ser realizada se você tirar aquele dinheiro. Mas aí, doutor, é onde o bicho pega. Veio os sinistros, né? Lembra que eu falei que quando a gente sabe dividir pessoal da PJ, não impacta em nada. Porque o João tem um prolabore dele, eu tenho o meu prolabore, assim como todos os sócios em qualquer negócio. Então, doutor, o seu prolabore você pode tacar fogo. Faça o que quiser. É custo da empresa, é da empresa. Então, hoje o mal de muitas empresas familiares que quebra por conta disso, que vê que na sua PF tá 0 e na PJ tem 100 mil, aí vai lá e tira 25, quando precisa não tem mais dinheiro, nem na PF nem na PJ. E aí vai fazer o quê? Aí é onde começa uma cascata de problemas. Vem inadimplência, não paga fornecedores, não tem os valores para pagar funcionário, começa a gerar desmotivação e o negócio vai por água abaixo. Geralmente um dos motivos maiores é porque a pessoa não quer perder o status, né? Também tem aquele isso. Problema de a vaidade, né? É a vaidade. Eu vou me manter daquele jeito, mas eu vou tirar de dentro da empresa, mas aí futuramente não vai ter como retornar. E aí muitas empresas, para preservar o patrimônio do negócio, que é uma das perguntas, já tem isso aí bem estruturado. Cara, trimestralmente a gente vai tirar X% do que o lucro líquido da empresa representou. Semestral, trimestral, anual, bimestral, enfim. Então isso aí é um acordo que os sócios têm. Então, se fizer desse formato, não tem dono da eu tenho um ponto de vista, quando a gente fala sobre... A gente falou sobre financeiro, falamos sobre aspecto legal, papel, responsabilidades, mas eu entendo o seguinte, que quando a gente fala sobre família, eu falei agora há pouco o seguinte, quando eu digo eu te amo, é uma coisa, né? Quando eu digo cadê o teu dever entregue? Acho que a gente deveria separar, acho que é disciplina e responsabilidade. Se somos pessoas adultas a abrir um negócio, as pessoas adultas vão se comportar como pessoas adultas e vão seguir a regra. Eu tenho um objetivo a alcançar. Se eu estou aqui com a esposa, filho, irmão, parente, aderente, nós temos um objetivo a alcançar. Qual é o objetivo? É o resultado XPTO. Faça o que acontecer, nós temos que alcançar aquele resultado. E aí o que é possível com os meus esforços, do meu filho, da minha filha, da minha esposa, do meu esposo,
quais são os esforços responsáveis que nós vamos fazer para alcançar aquilo. E aí esquecer o eu te amo. O eu te amo fica dentro de casa. E aqui dentro fica o eu te respeito. O acordado não sai caro, né, João? Porque agora eu vou lhe respeitar para trazer o resultado, né? Saber separar as coisas bem certo, né? Mas é onde é o calcanhar de Aquiles de muitas empresas familiares, entendeu? Às vezes as pessoas entram na quatro paredes das empresas e não esquece a emoção. Não sabe dividir. Age mais com o coração. E aí a razão que é o quê? Você está aqui para ser remunerado e fazer isso. Mas às vezes a emoção, porra, é meu filho, é minha esposa, é meu namorado, é minha namorada, é meu pai, é minha mãe. Então às vezes a emoção aflora mais do que a razão e você acha que é melhor ficar calado do que realmente bater. Do que fazer a cobrança, né? Porque sabe que às vezes você vai fazer a cobrança, mas amanhã tá olhando para a pessoa e aí, qual é a cara que você vai ter? Então realmente você trabalhar empresa familiar, e a gente tem vários casos aqui, né? Quantos conflitos a gente vê entre irmãos, entre pai e mãe, até colocar realmente na justiça. Então, pô, é uma coisa que é difícil. Cara. Como exemplos, né? E um dos pontos principais, quando você vislumbra mais o dinheiro do que as conquistas e os objetivos do projeto, é onde os problemas começam a aparecer. E muitas famílias, infelizmente, vê isso. Vislumbra só o dinheiro, o status, que o seu Paulo disse, e aí é onde começam os conflitos, um querer ao invés de ser ter maior do que a ascensão, tem um declínio. Aí fica nesse loop. Quando chega um momento que não tem mais como contornar e o negócio quebra. Senhoras e senhores, agradeço, mas antes de encerrar eu queria ouvir do Paulo Sidney, do Denis Léo e do Carlos Eugênio suas considerações finais sobre o assunto que nós discutimos, empresas familiares. Da minha parte aqui, eu achei a dinâmica muito boa, certo? O papo que a gente entrou, os assuntos, né? Que você relatou aqui com a gente, são fatos, são assuntos, né? Relatos que verdadeiramente interessam a quem vai realmente abrir a empresa e absorver o que a gente conversou aqui. Certo? Da minha parte eu achei muito bacana, muito legal. Acho que se a gente tem que mandar alguma mensagem pro público que está assistindo isso, né? Que está passando por esse problema, a frase que vem na minha cabeça é a que eu acabei de falar há pouco. O convidado não sai caro. O convidado não sai caro e você tem que ter profissionalismo. Acabou. Você mantendo esses dois pontos, o resto você vai consertando no meio do caminho. E para fechar, né, o que eu quero acrescentar é justamente isso. Empreender não é fácil. E principalmente em empresas familiares é altamente desafiador. Mas para algumas pessoas empreender é muito fácil, né, Denis? E aí o que eu quero dizer para as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo, né? Não tenha medo de empreender, principalmente com família. Se você souber o papel de cada um, ter a maturidade, saber as responsabilidades e as interesses que cada um tem que ter, a empresa vai ser um sucesso. Então não deixe de empreender, não deixe de ter medo e tenha realmente resiliência e coragem para botar o que você tem na gaveta na prática. Show de bola. Beleza? Senhoras e senhores, obrigado pela presença. Não esqueça que toda semana um episódio novo aqui do nosso BipoCast.